Começa agora. Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe. Aniversárioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem. Teleturbo, internet fibra, conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seis horas e 44 minutos, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. Aqui na nossa Jovem Pan Cuiabá, estamos chegando para a nossa edição do Jornal da Manhã, edição Cuiabá, desejando a todos uma excelente sexta-feira, um bom início de final de semana, um ótimo dia 24, que promete ser calorento, enfumaçado, mas que você tenha ao final um dia leve, que você tenha aí a responsabilidade também necessária para passar um dia bacana, tá ok? Para você nos acessar várias e várias maneiras, você pode optar por nossas páginas no Facebook e lá no YouTube, Jovem Pan Cuiabá 93.3, nos assistir por lá, inclusive interagir pelo YouTube e Facebook, e pode também pelo nosso velho WhatsApp, 9969-9393, com as mensagens de texto. Você pode nos ver também através do Panflix, baixar o aplicativo da Jovem Pan, e para nos ouvir em qualquer ponto do planeta, baixar aí o aplicativo radiosnet.com. Lembrando que essa e todas as outras edições deste matutino aqui você pode encontrar no PHD News, sempre ao final de cada edição. Bom dia para Lucas do Rio Verde, que nos segue até às 7 horas da manhã. Bom dia para você de Lucas, bom início de final de semana. Bom dia, Welder Augusto. Bom dia, Simone Flores. Um dia muito feliz hoje para mim e também para o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Chega a esse time professor Lorenberg Alves, amigo de velha data e uma das pessoas mais competentes na sua área aqui no Centro-Oeste brasileiro. Professor Lorenberg, seja muito bem-vindo. Receba aqui as boas-vindas, não só aqui da bancada, da mesa, da nossa presidente Priscila Hauer, mas é claro também dos nossos ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Paulo Sá. Bom dia, amigos ouvintes. É uma satisfação, uma honra e um prazer estar aqui para fazer parte desse grupo que eu tenho muito a aprender, mas muito a aprender. Modesto. E diante inicialmente eu quero dizer o seguinte, convidar os nossos amigos ouvintes a participar tanto quanto o fez de outras oportunidades. Verdade. Vamos conversar bastante, vamos falar bastante. Para quem ainda não me conhece, eu faço isso já há algum tempo, já tem mais de 3 meses. Já tem mais de 3 meses, tenho 19 livros publicados, entre os quais 10 são sobre só o jogo político eleitoral. Eu publiquei um sobre o jogo político em dezembro do ano passado, 1967, conflitos, sublegendas e quase impeachment. Aliás, vou trazê-lo para você. Não, a gente está aguardando aqui, inclusive os próximos que você irá lançar, vão fazer o lançamento dele aqui. Exatamente. O professor, além de ser uma pessoa que escreve bastante, é uma pessoa que lê muito, né? Eu leio um pouco. Esse ano, quantos livros você já leu? Eu tenho 19 livros publicados. E mas este ano eu já li cerca de 120, 130 livros. Estou perdendo a prática, né? Porque eu já li muito mais. Lorenberg, isso é uma coisa que a gente tem que divulgar muito, porque eu confesso, eu tenho muita preguiça. Eu não tenho disciplina para as coisas. E nem sempre acabo terminando o que começo. Mas quando a gente fica ao lado de pessoas que têm esse conhecimento como você, a gente fica mais tranquilo, né? Porque de uma maneira ou outra acaba parando nos nossos ouvidos. O que é uma maravilha. Cento e quanto? 125, 130 livros. 130 livros lidos, 19 publicados, meus 19 amigos. publicados. O Vinícius de Carvalho, que hoje está ausente da nossa bancada, teve que fazer uma viagem, ele está fazendo uma pós e teve que coletar algumas informações
informações e isso aconteceu fora do estado. Por isso que não está aqui para recepcionar. Falamos aqui ontem da sua vinda e ele disse, olha, ele parece muito Machado de Assis, não só em cultura, como também pessoalmente. Você lembra a figura de Machado de Assis. O Vinícius é um grande amigo. O Vinícius é um grande amigo e isso é bom. Então, estamos todos entre amigos. Eu já trabalhei com o professor há alguns anos atrás, num programa jornalístico também, mas alguns bastante, né? Alguns poucos. Alguns poucos aí. Mais de 10 ou não? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Coisa de quase 15 anos. Como passa rápido. Professor, uma imensa alegria em tê-lo aqui. Eu também acredito que isso vai repercutir aqui nos nossos ouvintes. Temos uma audiência muito qualificada, né? Muito qualificada. O Mauro Mendes só não dá pitaco, mas a gente sabe que ele escuta, não todo dia, mas quando ele para. E o resto escuta também. O que nos dá um prazer enorme e um motivo maior, claro, para levantar todos os dias e vir aqui e nos prepararmos para estar aqui falando a essas pessoas que são, né, a razão da gente trabalhar por aqui. 6h50. O que você tem... Você está recém-chegado aqui na nossa bancada. O que te chamou a atenção aqui nossa semana que terminamos o inverno. É brincadeira falar que nós terminamos o inverno com 40 graus, né? Terminamos e não aconteceu nada e continua com 40 todos os dias, mas enfim, isso é da época, né? A gente está aguardando aí as chuvas iniciarem de verdade, já algumas notícias do interior de vendavais, de prejuízos, temos previsão de chuva para amanhã, para depois aqui. Eu fico bem apreensivo nesse começo, porque quem já sofreu uma tempestade e viu telha voar, fica apreensivo quando começa a ventar. Mas, enfim, dizer para as pessoas tomarem os cuidados necessários. E o que se notou nessa semana aqui, calorenta e enfumaçada que passamos, no jogo político, evidentemente? Olha, Paulo, muitos assuntos me chamaram a atenção, mas sobretudo, e aí eu quero destacar, não dá para falar de todos os assuntos que me chamaram a atenção, mas um me chama muito a atenção, que é exatamente uma discussão que foi levada para o plenário da Assembleia Legislativa, que é a discussão sobre o nome da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, passando por Nova Mutum e Cuiabá. Por que me chamou a atenção? Por um aspecto muito simples, amigos ouvintes. Ao discutirmos o nome da ferrovia, nós perdemos o contato com a essência da própria ferrovia. Eu vou dar 2 exemplos, Paulo, até para o amigo ouvinte entender o que eu quero dizer. Por exemplo, no século XIX, ainda com o imperador Pedro II, o Calaça era uma espécie de assessor do imperador, e o imperador mandou esse Calaça para Mato Grosso para ver a viabilidade de uma ferrovia em Mato Grosso, em especial em Cuiabá. O Calaça ficou aqui 9 meses em Cuiabá. E fez um belíssimo relatório. Há 6 ou 7 anos eu tive contato com esse relatório e li todo ele. É de uma riqueza brilhante. Não há quem, ao ler, não aprove uma ferrovia em Cuiabá. Só para o amigo daqui entender, a ferrovia passava exatamente na chamada Rua do Campo, que hoje é chamada Rua Barão de Melgaço. Passava a ferrovia exatamente, cortava a Rua do Campo. Ali exatamente. O relatório é fantástico. Levou para o imperador aprovou, o imperador enxergava muito mais longe do que as pessoas que estavam próximas dele. Porém, o interesse econômico da época, as pessoas que dominavam e controlavam a estrada de ferro na época, não olharam com bons olhos e não quiseram a estrada de ferro. Mato Grosso também não fez nenhum sacrifício, até por questões de falta de habilidade política para tratar do assunto. Esse é um ponto que me parece importante. Veja, amigos, nós perdemos a essência naquela oportunidade, porque pensamos que o imperador iria simplesmente determinar a feitura da estrada de ferro. Tanto é verdade que nós perdemos que até hoje ninguém lembra dessa história e que ela é fundamental para nós passemos a conhecer. Um outro exemplo que é bom que se dê, a estrada de ferro noroeste do Brasil, Paulo, e o amigo ouvinte que não é daqui, a estrada de ferro noroeste acabava e terminava exatamente em Cuiabá. Essa era a espinha dorsal
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que na época era um Mato Grosso só. Era junto Mato Grosso só. Pois bem, amigos, mas de novo mesmo, a força política do grupo do Mato Grosso nosso não teve a habilidade nem a capacidade para conversar e para visualizar o traçado da ferrovia. E ficou falando das vantagens da ferrovia. Convenhamos, amigo, vantagens todos nós sabemos, ainda que não sejamos engenheiro, sabemos das vantagens, que são inúmeras. Mas ficou falando das vantagens e esqueceu de olhar pelo retrovisor e ver que o traçado estava sendo mudado. Por conta exatamente da força política de grupos de políticos da região do Mato Grosso do Sul, que hoje é Mato Grosso do Sul. Pois bem, a Estrada de Ferro acabou exatamente em Campo Grande e criou um braço até Corumbá. Se nós olharmos as fotos de Campo Grande antes da ferrovia, nós vamos observar que é uma cidade acanhada e depois da ferrovia passou a ser uma cidade extraordinária. Exatamente em razão da ferrovia. E nós ficamos aqui, de novo, perdendo a essência da discussão que deveria ser mantida e observada para que o traçado terminasse exatamente em Cuiabá e que não fez. Outros exemplos aconteceram e nós perdemos exatamente isso. Por isso que eu estou chamando a atenção, quando se discute muito o nome da ferrovia, nós podemos estar perdendo a oportunidade para ver a essência dessa mesma ferrovia. E tem um ponto, Paulo, é só para provocar os nossos amigos ouvintes para uma reflexão. Quando eu falo provocar, é sempre no bom sentido, para uma reflexão. E eu não sou engenheiro, não sou especialista em estrada de ferro, mas uma coisa me chamou a atenção, que é exatamente o traçado passando por fora do Vale do Rio Cuiabá. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses, amigos, para provocar mesmo de fato. Nós falamos sempre em agronegócio do estado de Mato Grosso, e está correto. Mas o agronegócio não é o estado de Mato Grosso completo. É apenas alguns municípios do estado de Mato Grosso. Por que eu estou chamando a atenção neste particular, amigos? Porque nós podemos perder e correr o risco de isolarmos de vez os municípios do Vale do Rio Cuiabá, que são pobres. Não podemos perder de vista isso. Tão pobres que as pessoas não olham, e o governante, Paulo, não olha, faz o discurso só. Não importa quem seja, o Blário Mais fez um discurso, o Sival Barbosa fez um discurso, o Pedro Táxi fez um discurso e o Mauro Mendes faz o mesmo discurso. Repete-se o discurso sempre, em uma única direção. E aí, mais uma provocação para o amigo ouvinte entender o que eu estou querendo dizer. Mato Grosso não é apenas um único estado. Nós temos, no estado de Mato Grosso, 4 estados. Infelizmente, nenhum governante até hoje parou para observar esse detalhe. Nós temos um estado que aqueles municípios que têm origem garimpeiras, e eu posso aqui dar exemplo, Poxoréu é um deles, Alto Paraguai, Arenápolis, Nortelândia são cidades, municípios que foram criados a partir do garimpo. Infelizmente, esses municípios, Paulo, não têm a sua vocação econômica. Uma, porque não foram estimulados para tal. Outra, não foram convocados e não têm o apoio do governo do estado em nenhum instante, em nenhum momento. E eu faço isso com a maior tranquilidade e infelizmente, porque eu sou dessa região. Conheço muitíssimo bem esta região. Por isso que eu estou chamando a atenção. Esse estado não existe no discurso de nenhum governante até hoje. Tomara que eu esteja errado, a partir de amanhã nós tenhamos um discurso voltado para esse estado de Mato Grosso. Um outro estado, amigos, é exatamente o estado de municípios que estão na periferia da discussão. Que são vários municípios, a maioria deles, alguns com vocação econômica já muito definida e outros nem tanto assim. Nós temos municípios, por exemplo, que não se sustenta com a sua própria renda, com o seu próprio orçamento. Não são poucos. E não são poucos. É esse estado que nós temos que observar e analisar. Um terceiro estado, e antes que eu me esqueça, eu não esqueci de propósito não, é só para provocar mesmo, o estado do agronegócio. Que deve ser aí 13 ou 15 municípios diretamente ligados ao agronegócio. Nós estamos 141 municípios. E não estou falando aqui, fazendo um discurso contra o agronegócio. Ao contrário,
Nós devemos e devemos muito ao agronegócio. E vamos dever muito ao agronegócio. Mas existe um quarto estado, amigos, que é o chamado estado do Vale do Rio Cuiabá. O estado de Mato Grosso, que concentra esse grupo de municípios. Que é só um exemplo, mais um exemplo para provocar. Quando se pensou no Lago do Manso, Paulo, pensou-se em 4 vertentes. A primeira delas, conter a enchente do rio Cuiabá. Isso foi resolvido, está solucionado. Conter a enchente do rio Cuiabá. Mas não foi apenas esse braço. Um segundo braço, se pensou em fornecer água potável, sobretudo para a Chapada, que até hoje, tanto quanto Várzea Grande, Várzea Grande não tem água, até o Biden sabe. Exatamente, peca por isso. Então o Lago do Manso é servir água potável para a Chapada dos Guimarães. Isso, esqueceram, ninguém fala dele. Um terceiro braço, o lazer. Lazer para poucos, evidentemente. Para pouquíssimos, evidentemente. Mas está funcionando. E um quarto, talvez na minha concepção, o mais importante dele, tanto importante quanto conter a enchente do rio Cuiabá, que era exatamente por gravidade, Paulo, oferecer água para a região de Acorizal, por exemplo, para estimular, para propiciar a agroindústria, o frutigranjeiro naquela região. Todos os governantes que ocuparam, ou todos os políticos que já ocuparam a chefia do Poder Executivo no estado de Mato Grosso, sabem disso, mas ignoraram isso por completo. E aí nós estamos cometendo um erro de isolar essa região e não propiciar a essa região o conforto e propiciar exatamente a questão da atividade econômica para que elas possam crescer e chegar a um pouco ao desenvolvimento. O que você está falando, professor, na questão da linha sucessória que tivemos aqui e que os discursos são na mesma linha, quer dizer, você tem hoje o Estado, por exemplo, que está com os cofres bem, está tudo muito bem, está muito tranquilo. O agronegócio tem a ver com isso? Tem sim. Tem sim. Muito. Por exemplo, paga inclusive um imposto que muitos dizem que é inconstitucional, que é o FETAB. E a esses municípios que não têm a vocação agrícola, que têm outras vocações, e às vezes que perderam a principal, como a extrativista, como, né, o garimpo, por exemplo, exauriu, acabou, e aí parou no tempo, né? Se parou no tempo. Parece que Poxoréu é um Poxoréu, Alto Paraguai, Nortelândia. Parou no tempo, né? Esses municípios pararam no tempo. E aí, fazendo a divisão por 141, os governos, não é o governo, é os governos, os governantes que ocupam ali o Paiaguás, têm feito algumas medidas a conta-gota no 141, mas não tem feito um plano para nenhum dos municípios que precisa de um plano. A prefeitura não dá conta. A AMM, por exemplo, tem tido um papel bom, grande por quê? Porque você tem 141 municípios, mas os grandes são poucos. Exatamente. Né? Aquilo que você citou aqui, que nem todos conseguem se sustentar pelas próprias receitas, é uma verdade e é uma grande verdade, porque o número é grande também. Né? A AMM tem feito um trabalho bom pelo seguinte, porque você tem um município, a gente sempre cita, não é preconceito, mas cita o menor, que é Araguainha, de pouquíssimos habitantes. Que condição ela tem de levar um engenheiro, por exemplo, de contratar um engenheiro para fazer um projeto, para levar para o Ministério das Cidades, para ver se consegue trazer alguma coisa para aquele município direto do governo federal? Ela fica alijada disso. Né? De levar, inclusive, saúde. Né? Quais médicos querem trabalhar em Araguainha? Né? E os prefeitos ainda têm as limitações, não é só de orçamento, é legal. Você não pode pagar mais do que a legislação permite. E não é todo médico que vem aqui a Cuiabá, que se forma em outro lugar do país, que está disposto a ir para Araguainha para exercer sua profissão. Então, as dificuldades desses pequenos municípios é grande, é muito grande, em todos os sentidos. E o que você disse aí, de que os estados têm feito assim, levam asfalto, etc e tal, e tem levado muito asfalto, mas tem a pauta que não vem. Para o cara que tem fome, o asfalto não interessa.
né? Para quem falta tudo, é bom o asfalto, né? Mas tem outras coisas que levariam eles a uma condição diferente. Eu acho que você tem razão nisso, falta esse olhar assim, mais de dentro. Quem olha o todo acaba não vendo detalhes. Exato, e os detalhes, Paulo, os detalhes é que constrói todo o cenário, é que constrói tudo que nós estamos vendo, é isso que eu estou chamando a atenção. Eu dei 2 exemplos, e até 3 exemplos, para chamar a atenção que foi perdido a essência da discussão que deveria ser travada, da discussão que deveria ser mantida, e o olhar por inteiro, não olhar apenas numa parte ou numa parcela. É isso que eu estou chamando a atenção, até para que nós possamos ver e observar que as vantagens devem ser ao conjunto do Estado e não apenas a uma parte desse Estado. Infelizmente, eu não sei dizer aqui com precisão qual é o índice percentual da população de alguns ou da maioria dos municípios do Vale do Rio Cuiabá que depende do Bolsa Família. Veja, eu estou chamando a atenção exatamente desse aspecto. Nós precisamos estimular e fazer com que esses municípios ganhem corpo, passe a pensar na sua vocação econômica para que os filhos desse mesmo município continuem ali crescendo. Veja, eu não falei em nenhum momento, amigos, em desenvolvimento. Porque desenvolvimento é outra coisa. Desenvolvimento depende do crescimento econômico. Sem o crescimento, não chegaremos nunca ao desenvolvimento. Desenvolvimento, em linhas gerais, é a divisão igualitária do bolo arrecadado. Infelizmente, não se tem isso ainda. É aí que nós teremos que ver. Será, e aí é uma outra provocação, amigos ouvintes, será que os 141 prefeitos dos 141 municípios têm o mesmo peso político, têm o mesmo discurso político, têm a mesma capacidade de diálogo e de convencimento para quem de fato tem a caneta na mão e tem a chave do cofre? Depende de muitos fatores, não é assim simplesmente chegar e pedir, né? Exatamente. Olha, 7h06. Hoje, especialmente, não só por conta da chegada do Lorenberg, mas hoje teremos um comportamento diferente de Lucas do Rio Verde. Normalmente, nesse horário, Lucas do Rio Verde nos passa a transmitir programação local. E hoje vai seguir conosco até às 7h30, 7h40. Só vamos fazer um intervalo e voltamos aqui na sequência. Minuto Sicredi. As informações da Cooperativa Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso. Cooperação. Campanha do Dia C do Sicredi arrecada mais de 1.000 toneladas de alimentos no país. Na região da Sicredi Ouro Verde, 15 mil pessoas serão beneficiadas, como explica o presidente Eledir Tecchio. A nossa cooperativa Sicredi Ouro Verde fez uma campanha onde que cada associado depositasse ou doasse R$1, a cooperativa doaria mais um. Atingimos aí um grande número. Nós chegamos a mais de 3.500 cestas básicas arrecadadas, mais de 43 toneladas de alimento, chegando a 15 mil pessoas beneficiadas diretamente. Então isso é muito importante, o nosso modelo de negócio, e a cooperativa, mais uma vez, cumpriu com seu papel na sociedade. Então, quero aqui, em nome da cooperativa Sicredi Ouro Verde, agradecer e parabenizar todos os nossos associados que voluntariamente contribuíram para essa grande campanha. É histórico. O governo de Mato Grosso assinou o contrato e já está autorizada a construção da primeira ferrovia estadual, ligando Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá e Rondonópolis com o Brasil e o mundo. Em seus vagões virão investimentos, milhares de empregos e muitas oportunidades para quem vive aqui. Assim como uma locomotiva, nosso estado segue sem parar em uma única direção. Para frente, é o governo prestando contas do que faz ao cidadão. Governo de Mato Grosso. A rádio número 1 do Brasil. Jovem Pan. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios. Feijão carioca tipo 1 Cumbuca, pacote 1 kg, R$ 4,99. Macarrão de sêmola espaguete madremassa, pacote 500 gramas, R$ 2,45. Cerveja Heineken, lata 250 ml, R$ 2,98. Beba com moderação. Preços válidos até 24 de setembro. Para todas as lojas de Mato Grosso. Tá esperando o quê? Vai pro Açaí. Viver mais.
se amar, ficar bonita, estar em paz, ter saúde, emagrecer. Você sabe bem o que é melhor fazer. 2128-5466. Vem ser saudável e mudar de vez. Unidade de Emagrecimento e Longevidade Hospital São Judas Tadeu. Responsável técnico Hélio B. de Lima Júnior. CRM-MT 5006. Aproveite! Na Martinello, toda a linha de aparelhos de ar-condicionado em 12 vezes sem juros. Ar-condicionado Eugene 12.000 BTUs Eco Plus em 12 vezes sem juros de R$ 141,58. Smartphone Motorola Moto G20 com 64 GB em 12 vezes sem juros de R$ 133,25. Smart TV LG LED 43 polegadas em 12 vezes sem juros de R$ 199,92. E umidificador de ar Britânia Air Clean em 10 vezes sem juros de R$ 23,90. Primavera de ofertas Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Evite o celular no volante. Se você é proprietário de picape ou van, conte com a T-Parts. Possuímos uma linha completa de peças com mais de 12 mil itens e 250 mil peças à pronta entrega. E lembre-se, evite o celular enquanto estiver no volante. E já sabe, precisou de peças? Conte com a T-Parts. Venha para a Avenida da FEB, número 1037, ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 65 39 25 12 30. Acesse tparts.com.br. ZYL 658, canal 227, 93,3 MHz. Rádio Jovem Pan FM. 7h10, voltamos. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, voltamos. Eu tenho um recado para você aqui. Olha, já são milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, será reforçada a testagem nas unidades de saúde e nos locais com grande circulação de pessoas também, para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem o resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. E quanto mais pessoas testadas, mais cuidados, ou melhor, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade, beleza? Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. 7h11. Hoje temos muitas novidades nesse programa de sexta-feira. Além da primeira participação e a chegada do professor Loramberri Alves, temos também, a partir de agora, e em cadeia com Lucas do Rio Verde, que não foi para programação local e continua conosco, o presidente da ProSoja MT, Fernando Cadori. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. É um prazer para nós poder participar. Muito bem. Como está a vida, Fernando? Sabemos que o cargo que você usa, você ganha exatamente nada para fazer isso, né? Pelo menos lá é colaborativo, né? E o seu antecessor marcou bastante, personificou praticamente isso. E o que eu tenho de informação, por exemplo, é que você tem feito um trabalho muito bom para dentro da ProSoja, né? Mas tem as pessoas que veem a ProSoja só como uma entidade, né? E aí tem a responsabilidade social dela e etc. Como é que está sendo, nesse momento, uma convocação do ex-presidente, agora da ProSoja Brasil, aquele presidente, aqui para uma CPI e etc e tal? E como é que você está sendo... Está vendo a sua presidência lá e a sua entidade envolta em tudo isso aí? Na língua de Matilde, como se fala. Bom, primeiramente, como você mesmo falou aí, o trabalho institucional ele é voluntário, né? Então a gente por um tempo se doa ali
a classe, né? Porque a entidade, para quem não sabe, ela representa os interesses dos produtores, né? Dos mais de 7.500 produtores que nós temos no estado de Mato Grosso, praticamente 100% da soja e do milho do gigante Mato Grosso representada ali. Então a entidade, para dentro da porteira e para fora, as políticas públicas, as tecnologias usadas no campo e toda a inerência à cadeia do setor produtivo é representada ali, a representação política, de bastidores, dos planos safras. Então essa é a função institucional, né? Quando se personifica uma entidade, a gente corre o risco de, às vezes, a vida pessoal da pessoa ser confundida com a instituição, né? E é isso que a gente está passando. Julgar a vida pessoal é muito difícil, né? Acho que é dentro da particularidade, como você falou, durante um tempo a gente se doa voluntariamente, a gente deixa a família de lado, deixa o negócio de lado. E o caso do Galvão é exatamente isso. Enquanto o presidente, o trabalho que ele desempenhou, assim como os outros dentro da entidade, obviamente é cercado de acertos, erros, como de qualquer ser humano. Porém, quando se coloca a vida pessoal, que é o que está acontecendo, fica difícil para qualquer um, até para quem está de lado, saber de fato o que está acontecendo, né? Então, há de se desvencilhar a vida pessoal da vida institucional. Afinal de contas, a ProSoja tem uma história de 16 anos agora aí, defendendo o produtor em todas as esferas, tem reconhecimento internacional. Hoje nós lideramos a Aliança Internacional dos Produtores de Soja, a ProSoja Mato Grosso faz isso através da nossa pessoa e da diretoria, onde está Estados Unidos, Argentina, Canadá, praticamente 100% da soja mundial. As questões ambientais, a gente tenta levar mundo afora o que a gente tem de melhor, que é produzir em 10% da área, em lugar nenhum do mundo se faz isso, né? Os trabalhos voluntários, os trabalhos sociais. Então a entidade é muito maior que o Fernando, que o Galvão, que qualquer outro presidente que passou ou que venha passar, né? Então a gente tem que saber separar essas partes pessoais da parte institucional. Além dos problemas pessoais, como você disse, ocasionou uma outra coisa, que a outra entidade chamada a ProSoja Brasil não era bem conhecida. Não era conhecida. Eu vou te perguntar, há quanto tempo tem a ProSoja Brasil? A ProSoja Brasil, se eu não estou enganado, tem acho que 8 ou 9 anos. Ela é um pouco mais jovem que a ProSoja Mato Grosso, né? E ninguém, não é todo mundo que sabia da existência da ProSoja Brasil. E aí vem o ex daqui, o presidente de lá. E aí fulano, quem é o presidente? É o Galvão. Ué, mas... e acaba eclipsando. Vira quase que a nossa Assembleia, né? Quem que é o presidente? Né? Até por questões de julgamento que você está, ninguém sabe quem será ainda, tem mais essa. E lidar com isso tem tomado muito tempo e tem desgastado. Toma bastante tempo, desgaste, mas a gente sempre com muita tranquilidade, né? Porque sabe de fato qual que é o intuito do institucional, então a gente com muita tranquilidade, ouvindo a base, que é o mais importante. É importante frisar que as ações de toda entidade, elas não são pautadas pela pessoa do presidente nem da diretoria. O que a gente faz é percorrer os nossos mais de 27 núcleos, 40 municípios praticamente, que a gente tem os líderes em cada lugar, e essas lideranças que dão a direção institucional. Então, quando se pensa na ação do presidente da entidade, há de se pensar que essa ação é coletiva. Hoje mesmo a gente tem uma reunião com várias lideranças de todos os municípios, e a entidade serve para isso, para mapear e transformar aqueles pleitos da base no direcionamento institucional. Então, isso nos dá tranquilidade para gerir a entidade, porque a gente desvencilha os problemas pessoais, né? E tem a base, que é de fato que interessa ali para a parte da entidade, para pautar as ações. Obviamente que incomoda, a gente às vezes é cercado de notícias que não tem a veracidade, né? As fake news e todas essas confusões, e isso acaba incomodando pessoalmente e tudo mais, né? É natural. A gente tem tentado lidar de maneira tranquila com tudo isso. Presidente, sim, professor. Presidente, eu vou aproveitar parte da sua resposta até agora para lembrar aqui um trecho, e o amigo ouvinte, para relembrar também o amigo ouvinte, um trecho de um discurso, logo que o senhor tomou posse, no dia 18 de dezembro de 2020. O senhor dizia naquela oportunidade, entre aspas, vamos continuar os investimentos em pesquisa, com ações, programas e projetos, fecham aspas. E aí eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um balanço
É possível hoje fazer um balanço dos programas que passaram a surgir a partir da sua gestão, das ações a partir da sua gestão? Claro, claro. Pesquisa importantíssima. Como eu disse aqui, as pesquisas, as tecnologias, hoje Mato Grosso é líder mundial em produção de soja, não é à toa, né? A gente é cercado de tecnologias que a gente usa em paralelo até antes de qualquer outro lugar do mundo. Então, nesse sentido, para responder a sua pergunta, a gente deu independência ao nosso centro de pesquisa Parecis, né, que é o centro tecnológico do Parecis, onde se estuda solos, produtos biológicos, materiais, né? Fizemos parcerias com a Universidade de São Paulo, Exalc USP, a Universidade de Viçosa, Passo Fundo, a nossa UFMT aqui. Trouxemos o simpósio tecnológico, o simpósio técnico, a ProSoja, trazendo as universidades para perto do setor produtivo, porque querendo ou não, a agricultura evoluiu muito rápido nos últimos 20 anos. Eu diria que em 20 anos a gente evoluiu um século. Infelizmente a nossa academia se distanciou disso tudo. A gente está tentando trazer de volta. Estamos abrindo agora na região leste o CAD Leste também, para estudar solos siltosos. É uma grande área de solos que são pastagens degradadas, que estão se convertendo para a agricultura. Com isso a gente freia o desmatamento, né, porque você converte a área de pecuária em agricultura e aumenta o número de animais por hectare também. E não existe pesquisa nenhuma nesse tipo de solos. Planalto da Serra, Paranatinga, Vale do Guaporé tem esse tipo de solo. A Embrapa não tem. Universidade nenhuma tem. A gente começa agora na região leste desenvolvimento de pesquisas nesse tipo de solos. Junto a isso a gente tem o problema da cigarrinha, a gente tem o etanol de milho entrando e a gente precisa desenvolver técnicas para que essa praga não atrapalhe a safra de verão. Então a entidade constantemente tem trabalhado com as tecnologias, com os treinamentos, para que a gente consiga andar par e passo com o que vem entrando na agricultura. Porque para quem não conhece, muitas pragas surgem ano a ano. Então, tem até o mito de o produtor polui, usa agrotóxicos e tudo mais. Mas a gente gosta muito de comparar com o ser humano, com a sociedade urbana. Uma grávida lá, a minha esposa mesmo, quando estava grávida, quando a gente saía, ela passa um spray para mosquito na barriga, tudo que tem a cipermitrina, que por exemplo, é o mesmo princípio ativo que a gente usa para combater pragas na lavoura. Então, e para a gente andar par e passo, usando os produtos que causam menos impacto, por exemplo, isso é uma coisa que a pesquisa anda, a gente tem que estar sempre fazendo isso para entender o que é melhor, o que causa menos impacto, que vai trazer mais segurança alimentar para a população de maneira geral. Em nível mundial, a gente sabe que a gente está falando de alimentação, nós estamos em uma pandemia ainda, né? E a gente fala em saúde. Para a maioria da população, saúde é um dom, né? Mas não vamos esquecer que também é um grande negócio. Quando se fala em alimentação, é algo que está até na principal oração cristã, né? Pão nosso de cada dia, mas é um grande negócio também. E os interesses diversos. Nós estamos num momento em que o Brasil está sendo pressionado pelo seu meio ambiente. Essa discussão já aconteceu. E Mato Grosso teve que provar diversas vezes, a mesma coisa, de que nós não estamos na Amazônia. Mato Grosso tem um trecho na Amazônia legal, mas a Amazônia mesmo nós não temos. E a questão do que e como é produzido aqui e o tanto que foi desmatado. Essa pressão está voltando? Bom, ela está voltando e é bom que se entenda também que a gente tem uma pressão mundial também. O que ocorre? A Europa hoje, os Estados Unidos, freou toda a produção deles, eles não têm onde expandir. E eles concorrem com nós, eles têm subsídios anuais. Um europeu, para quem não sabe, recebe 1.000 euros por ano por hectare, produzindo ou não. Enquanto nós aqui, além de não termos subsídio, estamos a 1.000 quilômetros dos portos, né? A tributação em cima do alimento é igual no mundo inteiro, então a gente tem uma concorrência desleal e mesmo assim o Brasil é o celeiro, o produtor do mundo, o Mato Grosso usando 10% da área. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Quando você vai na Europa, na França, por exemplo, eles plantam dentro dos rios. Qualquer um que esteja ouvindo agora, pegue o mapa de satélite, o Google, e experimente ver ao redor de Paris, ao redor de Londres, as lavouras, vocês vão observar que até dentro da água se planta. Nós temos 95% das nascentes preservadas dentro das propriedades rurais do Mato Grosso, usamos 10% do território
E se fôssemos um país, seríamos o 4º maior produtor do mundo. O grande problema, eu costumo dizer, que está em nós, talvez até na entidade, porque a comunicação que a gente faz com a sociedade, que é quem leva as informações para frente, talvez seja falha. Muitas vezes nós brasileiros, por não sabermos o contexto que a gente está inserido, a gente acaba propagando e comprando narrativas que na verdade são comerciais e colocando em xeque o que a gente tem de melhor, em detrimento a quem está falando, é para baixo. Então, não tem sentido nenhum nós matogrossenses não falarmos bem do que a gente tem de melhor. Devia ser motivo de orgulho para um cidadão matogrossense, que me considera assim, vim criança do Rio Grande do Sul, dizer que a gente vive no celeiro de produção do mundo e cada vez vai produzir mais e que usamos 10% do território. Então, claro que há de se preservar, o produtor é consciente. Quem não for consciente, a lei está aí para isso, e quem estiver fora da lei há de ser punido. A legalidade tem que ser implementada em qualquer que seja a esfera comercial, mas nós vivemos no país que mais produz e que mais conserva no mundo, e a gente mesmo acaba comprando as narrativas de inverdades. Então, presidente, deixa eu fazer uma pequena provocação, me permite, por favor. O mercado internacional cobra, e cobra muito, a preservação e o respeito ao meio ambiente. E ao mesmo tempo há uma longa discussão, pelo menos nos bastidores se vê muito isso, de queremos mais áreas para plantar. Com a tecnologia avançada, com os avanços nas pesquisas, é preciso, aí a minha provocação para uma reflexão do senhor, é preciso termos uma quantidade maior de áreas para obtermos a mesma quantidade de produção que temos, ou um pouco mais, com toda a tecnologia? Hoje, pela demanda mundial, não. Todo o mercado é soberano, né? Então, o mercado ele é regido pela oferta e pela demanda. Pela demanda que a gente tem hoje, e até pelas conversões, o Mato Grosso hoje, só para o ouvinte ter uma ideia, hoje a nossa área de soja é 10,8 milhões de hectares. Nós temos 14 milhões de hectares de pastagens no estado, que na maior parte delas são degradadas. Então, nós temos praticamente 1,5 vezes do que se planta no estado de áreas possíveis de conversão, que já são abertas, da pecuária para a agricultura. A gente sabe que nós temos uma pecuária extensiva, não tecnológica, ou seja, a gente pode, em vez de ter 2, 3 animais no hectare, ter 3 hectares para cada animal, ter 3 animais no hectare, daí vai sobrar área para agricultura. Então hoje não. O que se discute, professor, não é nem tanto a questão de áreas. Hoje não precisa mais área para plantar. É simplesmente o direito de qualquer cidadão de poder usar dentro da legislação o que lhe é permitido. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade na Amazônia Legal, o Código Florestal diz que eu posso usar 20% dela. Então, pela lei, eu posso legalmente ir lá converter 20%, sou obrigado a preservar os 80%, e é isso que se discute. Então, é uma confusão muito grande entre desmatar e usar o que lhe é direito. Desmatamento ilegal. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo urbano. É como se eu comprasse um prédio aqui na Avenida do CPA e a lei me permitisse usufruir 20% dele. Tudo bem, eu concordo, eu compro ele, eu vou manter 80% dele, porque a lei diz que eu não posso usar, e vou poder usar só 20%. Eu aceitei aquilo. O que está sendo discutido é, agora você não vai poder usar aqueles 20%. Então o que a gente fala é da legalidade. A gente é contra qualquer desmatamento ilegal, mas há de se entender que a lei está aí. E o que nós precisamos é que a pessoa que tem esse direito lá e queira fazer essa conversão, ela tem que estar dentro da legislação, ser atendida. Então é isso. Mas para resumir, hoje, com a demanda, não se precisa abrir mais áreas. A gente tem possibilidade de crescer nas áreas de conversão. E só para finalizar, quando a gente pensa, por exemplo, o meu município é Primavera do Leste. Eu sei que Lucas do Rio Verde está ouvindo hoje. São municípios consolidados, que a gente tem o IDH alto e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que nós temos no estado ainda municípios que estão abaixo da linha da pobreza e talvez poderiam se tornar uma Primavera do Leste, um Lucas do Rio Verde, uma Nova Mutum. Quando a gente deixa de entender ou compra a narrativa que eu não posso usar o direito legal até de converter a área, a gente está penalizando de repente o município que poderia, respeitando a legislação, se tornar um produtor se houver demanda daqui a algum tempo. Você falou aí nessa conversão de áreas degradadas em plantação.
A soja, o Mato Grosso tinha, né? A vocação era de pecuária, né? Não de agricultura. Hoje, quem cria gado não necessariamente sabe plantar soja. A gente sabe ser agricultor. Eu vim do Paraná, ele sabe que o pessoal do Sul tem essa vocação de agricultura. Hoje também tem evolução dentro da pecuária. O que você utilizava antes para ter um boi abatido no período, etc. e tal, isso também a tecnologia chegou. Também está precisando de menos terra. Né? Que cálculo vocês fazem de que área poderia avançar a agricultura sem prejudicar a pecuária? Quando falo prejudicar a pecuária, é no sentido de produção, de diminuir a produção, de não diminuir. Quanto pode avançar a agricultura no cálculo que vocês têm dentro dessas terras que poderão ser utilizadas, essas que você disse que estão recebendo estudos agora? Tranquilamente, hoje poderia se dobrar, porém não há demanda mundial. Explico por quê. Como você falou, quando o produtor veio para o Mato Grosso, o solo do Cerrado, para quem não sabe, é um solo inóspito, é um meio de cultura. Se você planta lá sem usar tecnologia, sem corrigir, sem fazer a calagem, sem adubar, sem fazer a matéria orgânica, que é o sequestro de carbono, que a gente faz ano a ano, mas não é o foco agora, não se produz. Então o produtor transformou aquele solo de cerrado inóspito em uma área extremamente produtiva, que produz 2 safras por ano, né, coisa que não ocorre em lugar nenhum do mundo. Então aproveitamento gigante por área. E a pecuária não avançou nesse sentido, né? A maioria é extensiva, não se faz correção, não se faz fertilização. Eu acredito sem dúvida nenhuma que pode se dobrar hoje sem comprometer a pecuária, até porque hoje, com o avanço do etanol de milho no estado, um dos subprodutos, que não dá nem para chamar de subproduto, que é uma fantástica fonte nutricional, que é o DDG, ele tem praticamente 40% de proteína. Então sai o etanol de milho, entra o DDG subproduto, e isso é utilizado na alimentação animal. Eu sou entusiasta com o estado de Mato Grosso. Eu acredito que nós temos muito a avançar. Essa industrialização, seja da cadeia de transformação de proteína vegetal, que é a soja, que é o milho, em proteína animal, ela é eminente, ela está acontecendo, né? E o que vai reger a área que vai ser convertida ou não é a demanda mundial. A gente sabe que a Ásia tem aumentado a demanda, pessoas têm saído da linha de pobreza, principalmente na China, e ascendendo para uma condição de consumidor de proteína animal. E o Brasil hoje, ele pesa na balança mundial. Inclusive, se o Brasil saísse hoje, muito provavelmente, né, a Ásia ficaria numa situação complicada, que Estados Unidos não consegue manter, a Argentina não consegue suprir também. Então o que vai mandar é a demanda mundial. Você falou em dobrar a área plantada? Para responder do que já temos. A pergunta sem foi... prejudicar exatamente. A pergunta foi quanto poderia expandir exatamente a agricultura em cima das áreas de pecuária. Eu estou falando, obviamente, aqui uma conta pensando em utilizar os métodos que se utilizam nos pequenos países do mundo. Vamos falar da Suíça, por exemplo. A pecuária lá é totalmente intensiva. Então se cria milhares, milhões de animais fechados. Então nós estamos falando em deixar ainda 4 ou 5 milhões de hectares. Obviamente que isso vai ser a decisão do pecuarista, né? Da pessoa que está em cima da área. Porque mas se tem também condição, a gente sabe que tem áreas no estado que se tem um animal a cada 4 ou 5 hectares. Sim. Quando a gente pensa que eu posso ter milhares de animais ou centenas no hectare no sistema de confinamento, usando a produção de um hectare que o cara converteu ali de pecuária, eu vou plantar milho para silagem, eu vou comprar o DDG e vou explorar a minha área para agricultura e vou trazer meus animais para o sistema de confinamento, essa realidade é totalmente mudada. Eu acredito que isso é uma realidade hoje já no estado de Mato Grosso. O tempo que vai se levar para implementar, e a conversão, não quer dizer que vai haver conversão, talvez essa área se converta para uma área de pastagem mais produtiva, porque hoje, se plantar mais 10 bilhões de hectares, não existe consumo. Então, o que vai acontecer? Não vai ter onde colocar o produto. Então, vai depender muito do mercado. Presidente, o senhor falava na resposta anterior, falou de indústria, industrialização. E aí vem a minha pequena pergunta de alguém que não é do ramo, não é da área.
Veja, por que em Mato Grosso é tão difícil para implantar a agroindústria, para implantar a indústria, como ocorre, por exemplo, em Goiás? Goiás explora o algodão, que não é o maior produtor de algodão. O maior produtor de algodão é o Mato Grosso. E, no entanto, nós não temos nada que venha a explorar isso, e aí eu estou provocando o senhor mesmo, provocando sempre no bom sentido. Claro. O que ajuda e é o que a gente espera, até porque a distribuição também da tributação, das arrecadações no Estado, não fica a cargo de um setor só. Nós precisamos da indústria, sim, precisamos do turismo melhor, nós precisamos do Estado que cresça equilibrado. Agora, por que não vem? Claro que isso é uma pergunta que tem várias causas, mas a principal delas é logística. Uma, porque a gente está longe dos centros consumidores. Quando a gente pega Goiás, até o consumo, até a população de Goiás é maior, ela também está mais perto dos centros consumidores. Então, a logística depois da produção é maior. E a própria mão de obra do Mato Grosso também, quando você fala de agroindústria, vamos falar de frango, você precisa de muita mão de obra. Nós estamos num estado grande que ainda não está consolidado. Mas eu acredito que a própria industrialização do milho, que faz o alimento do animal estar ali, vai fazer com que isso se torne uma realidade cada vez maior. A gente já tem uma produção de suínos, já temos produção de aves, e não só a agroindústria, professor. Nós somos o maior consumidor de máquinas agrícolas do país. Nenhuma é produzida aqui. Tudo vem de fora. Nós precisamos expandir nossa capacidade de armazenamento. O Mato Grosso só tem armazém para guardar metade do que colhe. Imagina, então, quando eu falo celeiro do mundo aqui, até vou fazer uma correção, nós não somos celeiros porque nós não temos onde armazenar. Então, nós precisamos, e do que tem só 50%, sem considerar o crescimento do Estado, só 20% está com o produtor rural. Então, isso está com cooperativa, com trade e tudo mais. Então, nós precisamos que a indústria de armazenamento venha também. Pense no tamanho da prosperidade que tem. Eu acredito que as ferrovias vindo, e não é Rumo, não é Ferro Norte, não é FIC, nós precisamos de todos, e todas ainda são poucas. Eu gosto de sempre fazer uma comparação. França e Espanha têm o tamanho do Brasil, do Mato Grosso, França e Espanha. Eles têm 70 mil quilômetros de ferrovia e produzem uma dezena de vezes a menos que nós. Nós temos 300 quilômetros de ferrovia. Mas, presidente, o senhor falava agora há pouco, e falou com muita clareza, de que nós precisamos estimular tudo isso, né? Estimular tudo isso. Mas aí vem a pergunta que a maioria dos nossos amigos ouvintes devem estar fazendo muito. Qual a possibilidade, o senhor falava, vou refazer a questão, o senhor falava de que nós não temos celeiros, nós não temos armazenamento. Eu me lembro muito bem que na década de 80, os discursos muito fortes dos produtores de arroz era exatamente a falta de armazenamento. Ora, se hoje falta armazenamento, significa dizer, presidente, e aí me perdoe mesmo, significa dizer que não se avançou nessa área, aumenta-se a produção e não se tem onde colocar essa produção, essa mesma produção, porque a queixa é a mesma. Sim. Eu não te perdoo, o senhor está ajudando. É um problema que a gente tem batido e é um dos nortes da nossa gestão. Como eu disse aqui, às vezes a sociedade não vê, mas o nosso trabalho ele é muito velado, ele acontece no ambiente que o cidadão não vê, mas é uma oportunidade gigante. A gente teve diversas vezes no governo federal, né, porque tem que entrar nas políticas públicas do governo federal, e isso, a questão do armazenamento, porque ele é estratégico para o país. Vamos imaginar que nós temos um problema com a China. A China para de comprar. O que nós faríamos com o nosso produto? Por exemplo, Estados Unidos, todo mundo deve ter acompanhado a guerra comercial China-Estados Unidos, na época que o presidente Trump era presidente americano. Eles ficaram 1 ano e 6 meses sem vender a produção deles. Os Estados Unidos produz 300 milhões de toneladas de milho, 3 vezes mais do que nós, e produz um pouco menos de soja. Eles têm 2,5 vezes a capacidade de armazenar o que colhem. Se aquela crise tivesse acontecido Brasil e China, nós estaríamos talvez com o rio Cuiabá cheio de ceva de pacu. Não teriam de colocar o produto. Então é uma questão estratégica e a gente tem batido muito nessa técnica. Nós precisamos de armazenamento para qualquer tamanho de produtor. É importante se dizer, quando se pensa em Mato Grosso, se pensa em Barão, em Tubarão, e a gente tem
tentado mudar e mostrar quem é o produtor de Mato Grosso. Nós temos 4.000 produtores que plantam até 500 hectares no nosso estado. Esse produtor, ele está no trator, a esposa está cozinhando, o filho está ajudando, o escritório dele é dentro da caminhonete. Nós temos mais 1.500 produtores até 1.000 hectares e mais uma grande parte até 1.700. Então a grande maioria, mais de 90% dos produtores do estado de Mato Grosso são produtores normais. E armazenamento, não importa o tamanho, se o cara planta 100 hectares, ele tem que ter o armazém dele, dimensionado para aquela área. Não importa, e se criou uma política, eu não sei para atender a quem, no nosso país, que convencionaram o tamanho, você tem que plantar milhares de hectares, senão não tem viabilidade a armazenagem para você. Então a gente está rompendo essa narrativa que foi criada ao longo do tempo, que pode atender todo mundo, menos o agricultor, e para romper isso, a gente tem que romper barreiras dentro do governo, na cabeça do produtor que acreditou nisso, e muitos acham que ele não pode ter. Aí o atravessador ganha, o atravessador 2 ganha. A lógica da logística é perdida, porque a sazonalidade, você tem que tirar uma safra em 2 meses, porque você não tem armazém, você poderia tirar durante 1 ano, você tira o movimento das estradas. Então a armazenagem é um pleito muito grande nosso. Nos ajude nessa, professor. É uma coisa que só quem conhece mesmo sabe a dificuldade. E essa tua, eu vejo uma missão grande para você especificamente, justamente por conta de que a ProSoja, se a gente está falando aqui de um grande produto brasileiro, não é mato-grossense só, não, é brasileiro, porque a gente exporta, isso faz diferença na balança comercial. Não é conhecido pelos habitantes que não são do eixo, né? As pessoas de Barão de Melgaço, aqui da Baixada Cuiabana, pouco sabem sobre a agricultura. E agora, por conta do seu antecessor, até as contas vieram a público. Ninguém sabia disso também. Não se sabia valores. E aí já tem um pezinho, uma politização, né, que já começa a rondar a instituição, que esse dinheiro é público, não é público, já se começa a politizar e gente fala, como é que você está dormindo? Tá bem, né? Como eu disse no começo aqui, em primeiro lugar a gente tem pareceres do próprio Ministério Público mostrando que o fundo é privado, né? Isso é muito tranquilo, tá ali. E como você disse, há uma politização aí. Eu particularmente não sou filiado a nenhum partido político, eu estou na entidade de fato pela causa, por atender e por ser, por um momento da vida, uma pequena peça da engrenagem que vai ajudar o setor. E quando olhar para trás, eu consegui fazer alguma coisa para fazer o meu estado prosperar, né, para deixar algum legado. Quando se politiza uma questão institucional, é muito difícil, porque para o produtor que está dentro entender, ele tem que estar participando ativamente. Imagina para o cidadão que está fora, como que eu vou entender como que funciona uma entidade. E as entidades, elas existem em todos os setores. Eu tenho certeza que na radiodifusão, que é o setor de vocês, deve haver as entidades que representam os interesses junto aos meios de comunicação nacional e tudo mais. Então, não funciona, mas tem. A nossa funciona, né? No nosso caso. Então o que acontece? Obviamente não é um recurso público, é um recurso privado. O produtor, hoje, quando você vai no campo, até o pessoal de Lucas do Rio Verde que está ouvindo, o produtor sabe que a entidade representa, a gente recebe feedbacks positivos todo dia. Então quem tiver a oportunidade de ir a qualquer município que a ProSoja está, tenha curiosidade de perguntar para o produtor se a entidade de fato representa. Aí quando você traz para a esfera urbana e a sociedade de fato não tem o conhecimento, até a gente, se estivesse do outro lado, fala o que está acontecendo. Então a politização para nós é ruim, né? É ruim, porém o momento está acontecendo, a gente está ali justamente para encarar os desafios que vêm, e eu tenho certeza que a entidade sai fortalecida, e sai fortalecida porque os mais de 7.000 produtores estão coesos, estão com a diretoria atual, estão com a base, está direcionando as ações de mim, no caso que estou o presidente, né? Como eu disse, sem pessoalizar, a ProSoja é muito maior que o Fernando, que o Galvão, que o Fávaro, que qualquer um que tenha passado e que há de passar lá dentro. Sim, professor. Mas, presidente, aí vem uma questão que provavelmente o amigo ouvinte deve estar fazendo. Diante dessa situação toda, e que muitos de nós, a imensa maioria da população não sabia,
a questão desse fundo, dessa história toda. E uma outra questão que surgiu, como o Paulo mencionou logo no começo, a ProSoja Brasil. Isso significa dizer que uma parte da população mato-grossense está criticando e muito a ProSoja. E aí vem a minha pergunta, que me parece que é a essência de tudo. O senhor, como presidente, a ProSoja pretende dar um outro direcionamento ao aspecto da comunicação ou não? Né, Aninha? Cadê a Ana que estava aqui? A Ana que é a assessora. Ana é uma excelente de... profissional, a gente tem uma equipe fantástica de comunicação. Mas o discurso da comunicação. Eu quero auxiliar, juntar a minha pergunta à do professor, porque nós temos também, e isso talvez para você e para quem está envolvido é muito mais claro do que para quem está só ouvindo de fora. A parte não produtora de Mato Grosso também é usada como bandeira. Sim. Problema nenhum. Eu acho que é legítimo, né? Representantes usarem o Mato Grosso pobre como bandeira e etc e tal. Mas quando joga um contra o outro para justificar a ausência de um ou a presença de outro. Como é que vocês jogam para fora isso? Porque para dentro está bem resolvido, parece. Da ProSoja, para dentro da porteira, parece que vocês se entendem bem. Inclusive com os pequenos, com essa questão de muitos, de milhares terem 500 hectares, 1.000 hectares, 2.000 hectares, e não milhões de hectares. Isso é muito importante frisar essa parte do tamanho dos produtores do estado, né? A grande maioria, como eu falei, essa questão é muito complexa, professor, porque você alça na esfera da discussão um tema sem o conhecimento público, né? Então é muito fácil de se cometer injustiças aí no julgamento, é muito fácil de se julgar uma coisa que se não conhece. Então, por isso que é difícil politizar. Quanto à comunicação, como eu disse aqui, os fundos da entidade, de todas as outras entidades, são fundos privados. A prestação de contas é extremamente transparente, feita em assembleias com os produtores, ela é chancelada pelos produtores, não é a diretoria, não é o presidente que decide os gastos e que avaliza se aquilo foi gasto ou não, é auditada por auditoria interna e externa, e os produtores eles têm acesso virtual e presencial de abertura de contas centavo por centavo da entidade. Então a gente é muito tranquilo a isso. Com relação à sociedade, eu convido aqui o cidadão que queira conhecer a sojicultura no estado de Mato Grosso, que vá à entidade, está lá aberto para conhecer como funciona de fato. E quando a gente pensa em soja, a gente esquece da cadeia. Nós temos um estudo muito interessante, que a gente ainda assumimos em janeiro, que mostra, justamente para romper algumas narrativas, como que funciona a cadeia de maneira geral. Por exemplo, eu falei aqui, lá de Lucas do Rio Verde, que está nos ouvindo. Quando a gente pensa no produtor, a gente pensa só ali dentro da fazenda dele. Mas, por exemplo, o mercado de oficina mecânica de Lucas do Rio Verde, sem dúvida nenhuma, é lastrado na produção agrícola. Sim. O mercado de peça de Lucas do Rio Verde, sem dúvida nenhuma, é lastrado na produção agrícola. Os supermercados de Rio Verde, porque a produção agrícola envolve a peça, a máquina, os consultórios médicos, o supermercado, as farmácias, os salões de beleza, daí você vai linkando um com o outro. Então só existe aquele município porque a produção agrícola foi ali. Então quando a gente pensa na soja, ou no milho, ou no algodão, a gente tem que entender que a gente está envolto em todo esse ciclo no estado. Isso, de certa maneira, não é bom, porque nós precisamos ampliar também. A gente precisa que as indústrias venham, nós precisamos do turismo. Eu conversava com o governador Mauro Mendes esses dias, e eu não consigo entender porque a gente não explora o turismo em Chapada dos Guimarães, por exemplo, no Pantanal, em Santo Antônio do Levergé. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, Las Vegas era um deserto e se transformou numa potência turística mundial. Quando a gente pega a Flórida, Orlando era um brejo que não servia para nada, aquilo virou uma potência mundial. Então nós temos que pegar, além desses municípios que orbitaram em torno da produção agrícola, e hoje a base do estado a gente vocação precisa de cada um, né? A vocação de mas cada nós precisamos expandir a vocação, né? O Mato Grosso hoje cresce a ritmo chinês. Na pandemia, é importante a população ouvir isso também, praticamente todos os estados do país tiveram crescimento negativo, ou decréscimo no seu PIB. -1, -2.
Quem tem a oportunidade de andar na Avenida Paulista, se você sair com a carteira cheia e andar 4 quadras, você fica com ela vazia de tanta gente com necessidade, porque o Estado sucumbiu. Mato Grosso cresceu a 5% ao ano durante a pandemia. Nós tivemos um crescimento a ritmo chinês em tudo isso. Então o Estado continua crescendo e vai crescer mais. E uma parte do crescimento está atrelado direto e indiretamente à agricultura. Então a gente tem que pensar que o Estado precisa expandir, a agricultura é importante, mas precisamos que outros setores cresçam também, comércio, turismo, indústria e tudo mais. Fernando Cadore, presidente da ProSoja Mato Grosso. A Ana está aqui me cutucando, mas esse é o que eu mandei para você, mas o que eu mandei para você. No final aqui do nosso jornal, deixar você, presidente, bem à vontade para falar aí dos projetos que a entidade tem. Eu vi um na TV com relação à arrecadação de cestas básicas. Eu acho importante isso porque é um momento em que se precisa assim dar mão. Tem muita gente aí com dificuldade. Sim. Fique à vontade aí nas suas considerações para você falar de tudo que está acontecendo por lá. Bom, nós temos alguns projetos. Se quiser pular o Galvão também, tudo bem. Como que é? Se quiser pular o Galvão, pode. Galvão, um abraço tá aí, permitido. Se estiver nos ouvindo aí. Um abraço para você e para todos os ex-presidentes aí da nossa entidade. Bom, nós temos vários projetos sociais. De fato, a gente falha na comunicação, o setor conversa bem para dentro, a gente não conversa com a sociedade. Na era digital, é um desafio que eu joguei para a nossa equipe de comunicação. Não é admissível que um setor do tamanho do nosso, às vezes, perca para um influencer digital, né? Então, eu não sei como, a gente vai ter que romper a comunicação. Para mostrar coisas como eu vou falar agora, por exemplo, o Agro Solidário. Ele acontece há mais de 15 anos, nós atendemos 82... O que é Agro Solidário? É distribuição de bebida de soja, instituições... Era chamado de leite de soja. É o leite de soja, que na verdade é uma bebida à base de soja, que é uma fonte de proteína, muito utilizada no Hospital do Câncer, em creches e tudo mais, para reabilitação de pessoas com déficit nutricional. Então é uma bebida fantástica que a gente faz há mais de 15 anos, a ProSoja investe bastante nesse projeto, ele não é conhecido, né? A gente expandiu agora com projetos com a primeira-dama Michele Bolsonaro em Brasília para mostrar um pouco de tudo isso. E é um projeto dos produtores de soja do estado de Mato Grosso. Um braço do Agro Solidário é essa campanha que a gente está fazendo com a Assembleia Legislativa, que a gente pretende arrecadar 100 mil cestas básicas aí para fazer a doação até o ano que vem. Então, ele foi lançado agora. E a ideia é que a ProSoja e a Assembleia Legislativa consigam, é um pequeno gesto, né, mas a gente sabe que ajuda muito para a pessoa que está necessitada. E o Agro Solidário tem alguns outros projetos, flauta mágica, auxílio aos cegos, ao Instituto dos Cegos a gente tem. Então é uma série de eventos aí, a gente tenta envolver as mães e as crianças das cidades, do agro e até os urbanos, para elas entenderem o contexto que elas estão inseridas ali. É uma falha nossa também, às vezes a pessoa está ali, ela orbita em torno da agricultura e muitas vezes ela sai reproduzindo narrativas de verdade porque nós não participamos daquilo. Então o Agro Solidário é isso, é mostrar um pouco da nossa cultura, da soja e dos benefícios que ela traz, né, para dentro da sociedade. Nós temos o Guardião das Águas, que mapeia e mostra a parte ambiental do Mato Grosso, isso a gente leva para o mundo inteiro. Eu tenho batido uma tecla aqui, Fernando, é o seguinte, está te ajudando muito para o Pantanal. O Pantanal só acumula água, né? Nasce tudo por aqui. E isso tem que ser prestado atenção. Acho que o trabalho aí tem que ser revelado nesse momento que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. A gente tem a soja legal que mostra a sustentabilidade das agriculturas. Por exemplo, nós temos a maior preservação que tem dentro das propriedades, dentro das reservas que o produtor tem que cumprir. Se ele quiser estar dentro da lei, ele precisa cumprir a parte legal. Então nós temos a legislação trabalhista, né? É tudo inerente ao que acontece dentro da propriedade. E nós temos o carbono, muito se fala em carbono, é muito importante dizer isso. O mundo vive dizendo, o carbono tem que sequestrar carbono. A gente está fazendo um estudo com a Exalc, USP, com relação ao sequestro de carbono da atividade agrícola. Para quem não sabe, o produtor ele planta no sistema de plantio direto aqui no Brasil, no Mato Grosso. Ele não revolve a terra como acontece em outros lugares do mundo. Então isso vai criando matéria orgânica ao longo das safras. Essa matéria orgânica sequestra carbono da atmosfera. Então, fora a reserva legal, a gente estima que cada quilo de alimento produzido, seja soja ou milho, tire da atmosfera 300 gramas de carbono.
Então a gente está falando de uma produção em média de 8 a 10 mil quilos por hectare. No mínimo, cada hectare de soja e milho do estado de Mato Grosso retira da atmosfera em torno de 2.500 quilos de carbono. E isso não é dito, isso não é quantificado. Então a agricultura moderna, no sistema que a gente usa aqui no nosso estado, sequestra carbono também. Então são projetos que o mundo precisa comprar, porque se você for olhar o mapa de poluição do mundo, é por isso que nós brasileiros às vezes fazemos mal para o nosso país. Pegue o mapa de poluição, isso tem na internet, e veja os países que mais poluem no mundo. Você vai ver China, Estados Unidos, Alemanha e alguns Reino Unido. O Brasil está lá embaixo e ainda sequestra o carbono. Então nós temos muitas coisas nossas aqui, muitos projetos, alguns que eu citei aí, e volto a convocar quem quiser conhecer os trabalhos da entidade, seja produtor ou não. Nossa equipe está à disposição, pode ir lá, pode ligar, tem o site, tem o canal que conversa com as pessoas, o canal do produtor, né, que o cidadão pode ligar também. Quem tiver qualquer dúvida, vá conhecer, vai entender como funciona um pouco da cadeia. E só para lembrar, a ProSoja, embora o nome seja ProSoja, nós somos os representantes da soja e do milho no estado de Mato Grosso. Te contar uma coisa, eu trabalhei na Cooperativa Agrícola Vale do Piquiri Limitada. Em Palotina. Mas daí eu falava grosso lá dentro que nem o Blairo Maggi, mas ninguém dava atenção, eu vim pro rádio. Me dei melhor. Então você já tem os pés no... É verdade, eu me criei numa região agrícola. Fernando Cadori, presidente da ProSoja de Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista. Bons fluidos lá para você, viu? Obrigado, eu que agradeço, Paulo, professor, obrigado pela oportunidade aí, a gente segue à disposição. Muito bem. Muito obrigado. Professor Lorenberg, de novo falar da satisfação em tê-lo aqui na bancada a partir de agora, né? De hoje, né? O cara que começa na sexta-feira está com vontade de trabalhar, né? Senão o cara sempre deixa para segunda. Muito obrigado, professor. Em nome aqui da nossa presidente, Priscila Hauer, mais uma vez, dar-lhe as boas-vindas. Justificar mais uma vez a ausência do Vinícius, que está fazendo uma pós, que teve que sair do estado, inclusive, para fazer pesquisa, né? Sabe que o encontrará aqui na segunda-feira. Falar da satisfação e agradecer por ter aceitado o nosso convite. O agradecimento será sempre meu. Eu vou aprender muito aqui, porque eu estou diante de um grande comunicador, conhecidíssimo no estado todo, e o meu aprendizado será infinitamente maior do que eu entrei. Você pode aumentar a sua paciência, quem sabe. Obrigado. Obrigado, a gente volta na segunda-feira. Mas antes de ir embora, eu tenho um recado para todo mundo aqui. Olha, presta atenção. A dica é muito importante para você, empreendedor, dono de um pequeno negócio ou que se interessa por inovação, sustentabilidade e futurismo nos pequenos negócios. O Centro Sebrae de Sustentabilidade vai realizar o Ciclos 2021. Para quem não conhece, o Ciclos é o maior evento de sustentabilidade para pequenos negócios da América Latina. O tema desse ano é Sua empresa a um passo do futuro, a Era 5.0. E vai falar tudo sobre o que é a Era 5.0, as tendências em áreas como consumo e trabalho, os desafios e as possibilidades de crescimento que essa nova era está trazendo aos pequenos negócios. Você vai ver e ouvir grandes especialistas como o historiador Leandro Carnal, a engenheira Lígia Facione, o arquiteto Caio Vassão e as jornalistas Daniela Garcia e Sônia Favaretto. O Ciclos 2021 será nos dias 28 e 29 de setembro, online, gratuito e acessível em Libras. Acesse agora o site ciclos.eco.br e inscreva-se. Quem já participou, fala. É transformador. Ciclos 2021, um evento do Centro Sebrae de Sustentabilidade para você. 7h58. Gente, bom final de semana para todos, né? Final de semana da melhor maneira possível e, é claro, com a responsabilidade que você tem que ter. Você pode rever essa entrevista, você que não teve oportunidade de pegá-la na sua totalidade, lá no site PHD News. Grande abraço, até segunda-feira.
Chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Segunda-feira estaremos de volta com muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe! aniversarioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem. Teleturbo, internet fibra, conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.